Às vezes a solidão nos torna vulneráveis, a ponto de confundirmos interesse com amor verdadeiro. E quando descobrimos a diferença, pode ser tarde demais para proteger nosso coração. Hoje vamos conhecer a história de um homem bondoso que pensava ter encontrado uma segunda chance de amar, sem imaginar que alguém havia planejado cuidadosamente cada passo para conquistar sua confiança e sua fortuna. Antes de embarcar nessa jornada emocional conosco, não se esqueça de se inscrever no canal para receber novas histórias todos os dias. Deixe seu like que nos ajuda muito e conte nos comentários de que cidade você está assistindo. Vamos adorar saber até onde essa história está chegando. O sol da manhã aquecia as pedras do calçamento na Rua das Flores, um dos bairros mais tradicionais de Petrolina, quando Osvaldo Figueiredo abriu as pesadas cortinas de linho da sala de estar de sua imponente casa colonial. Aos 78 anos, o senhor ainda mantinha a postura ereta que o caracterizara durante toda a sua vida como próspero comerciante de frutas do Vale do São Francisco, mas seus olhos azuis carregavam uma tristeza profunda que parecia ter se instalado para sempre em sua alma. Havia 2 anos desde que Carmen partira, levando consigo a alegria que ecoava pelos corredores daquela mansão. Durante 50 anos de casamento, ela havia preenchido cada canto da casa com sua risada cristalina, suas receitas tradicionais que perfumavam a cozinha nos domingos e suas cantorias matinais que o despertavam com ternura. Agora, apenas o silêncio pesado o acompanhava em suas refeições solitárias e em suas caminhadas pelo jardim que ela cultivara com tanto carinho. Osvaldo ajustou os óculos de leitura e observou pela janela o movimento da rua. As buganvílias roxas que Carmen plantara continuavam florescendo exuberantes, como se recusassem a aceitar sua ausência. Ele suspirou profundamente, sentindo o peso familiar da melancolia que o visitava todas as manhãs ao despertar e descobrir mais uma vez que ela não estava ao seu lado. A campainha da porta principal soou, interrompendo seus pensamentos nostálgicos. Osvaldo franziu o senho, pois não esperava visitas tão cedo. Ao abrir a porta, encontrou Dona Silvana Martins, sua vizinha de 50 anos, segurando uma travessa coberta com um pano bordado. "Bom dia, seu Osvaldo", cumprimentou Silvana com o sorriso acolhedor que a caracterizava. "Trouxe um escondidinho de carne seca que fiz ontem à noite. Sei que o senhor não tem comido direito." Osvaldo sorriu pela primeira vez no dia, tocado pela constante gentileza da vizinha que se tornara sua amiga mais próxima desde a partida de Carmen. Silvana morava na casa ao lado há mais de 20 anos e havia testemunhado tanto os momentos de alegria quanto o luto profundo que se instalara na vida do viúvo. "Silvana, você é muito bondosa", respondeu Osvaldo, recebendo a travessa ainda morna. "Entre, por favor. Acabei de passar o café." Eles se dirigiram à cozinha, onde o aroma do café fresco se misturava com o cheiro das especiarias que Carmen costumava usar. Silvana serviu o escondidinho enquanto Osvaldo preparava as xícaras, num ritual que se tornara familiar entre os dois. "Seu Osvaldo", começou Silvana hesitante, "preciso falar com o senhor sobre algo que me preocupa." Osvaldo a olhou com atenção, percebendo a seriedade em sua voz. "O que está acontecendo?" "É sobre sua saúde e sua segurança", disse Silvana, mexendo pensativamente o café. "Ontem à noite, ouvi um barulho forte vindo da sua casa, como se algo tivesse caído. Fiquei preocupada a noite toda." Osvaldo baixou o olhar constrangido. Na verdade, havia escorregado no banheiro na noite anterior e caído pesadamente no chão. Ficara ali por alguns minutos, sentindo dores nas costas e uma preocupante tontura. A experiência o assustara, principalmente porque percebera que se algo mais grave acontecesse, ninguém saberia. "Foi apenas um tropeço", mentiu Osvaldo, não querendo preocupar a amiga. "Seu Osvaldo, sei que o senhor valoriza sua independência, mas precisa aceitar que não pode mais morar sozinho nesta casa grande", insistiu Silvana com carinho. "E se acontecer algo mais sério? E se o senhor precisar de ajuda durante a madrugada?" Osvaldo sabia que ela tinha razão, mas a ideia de ter uma estranha vivendo em sua casa, mexendo nas coisas de Carmen,
tocando nas lembranças sagradas que preservava, o incomodava profundamente. Aquela casa era um santuário de memórias, e ele temia que a presença de outra pessoa pudesse profanar a atmosfera que ainda guardava o perfume e a presença de sua amada esposa. Não sei, Silvana, murmurou Osvaldo. Esta casa, ela ainda é nossa, minha e da Carmen. Não sei se consigo compartilhar esse espaço. Silvana se inclinou para a frente, tocando suavemente a mão enrugada do amigo. Seu Osvaldo, a dona Carmen não gostaria de vê-lo sofrendo sozinho. Ela sempre foi uma mulher prática e carinhosa. Tenho certeza de que aprovaria qualquer coisa que pudesse garantir seu bem-estar. As palavras de Silvana tocaram uma ferida sensível no coração de Osvaldo. Carmen realmente sempre fora zelosa com sua saúde, insistindo para que fizesse os exames médicos regulares e se alimentasse adequadamente. Ela ficaria devastada se soubesse que ele havia passado os últimos meses negligenciando cuidados básicos consigo mesmo. Talvez você tenha razão, admitiu Osvaldo lentamente. Mas como encontrar alguém de confiança? Não posso permitir que qualquer pessoa entre em nossa casa. Justamente por isso, vim falar com o senhor, disse Silvana, com um brilho esperançoso nos olhos. Minha comadre trabalha numa agência de cuidadores muito respeitada aqui em Petrolina. Ela disse que tem uma moça jovem, muito responsável e carinhosa, que está disponível. Além de ser cuidadora, ela tem experiência com tarefas domésticas e cozinha muito bem. Osvaldo hesitou, sentindo-se dividido entre a necessidade prática e a resistência emocional. Uma moça jovem? Não sei se seria adequado. Seu Osvaldo, essa moça tem 25 anos e excelentes referências. Trabalhou cuidando de uma senhora de 80 anos por quase 3 anos, até ela falecer no ano passado. A família ficou tão satisfeita que ainda mantém contato com ela. A menção da experiência anterior tranquilizou Osvaldo parcialmente. Se a jovem havia cuidado de uma idosa por tanto tempo e mantinha bom relacionamento com a família, talvez fosse realmente uma pessoa confiável. E ela entende a importância de respeitar as memórias de uma casa? Perguntou Osvaldo, olhando ao redor da cozinha, onde cada objeto tinha uma história. Tenho certeza de que sim, respondeu Silvana com convicção. Posso pedir para minha comadre marcar uma entrevista? O senhor pode conhecê-la pessoalmente e decidir se sente confortável. Osvaldo permaneceu em silêncio por longos momentos, lutando entre o medo de perder a intimidade com suas lembranças e a crescente consciência de que precisava de ajuda. A queda da noite anterior havia sido um lembrete doloroso de sua vulnerabilidade crescente. Está bem, disse finalmente, surpreendendo até a si mesmo. Pode marcar a entrevista, mas deixe claro que será apenas uma conversa inicial. Não estou prometendo nada. Silvana sorriu amplamente, aliviada por ver o amigo dando o primeiro passo em direção a uma situação mais segura. Vou ligar hoje mesmo. Tenho certeza de que o senhor ficará tranquilo ao conhecê-la. Após Silvana sair, Osvaldo permaneceu na cozinha, observando as plantas da janela que Carmen cuidava com tanto zelo. Algumas estavam começando a amarelar por falta de atenção adequada, mais uma evidência de que ele não estava conseguindo manter sozinho o ambiente que tanto amavam. Ele caminhou lentamente até o quarto principal, onde o retrato de casamento deles ainda ocupava o criado mudo ao lado da cama. Carmen sorria radiante no vestido branco simples, seus olhos castanhos brilhando de felicidade. Osvaldo tocou delicadamente o vidro da moldura. Carmen, minha querida, murmurou, talvez seja a hora de aceitar que preciso de ajuda. Não para substituir você, nunca isso, mas para continuar vivendo de uma forma que você aprovaria. O resto da tarde passou lentamente, com Osvaldo tentando imaginar como seria ter uma estranha compartilhando sua rotina diária. Ele havia se acostumado ao silêncio, às refeições solitárias, às noites em que assistia à televisão conversando baixinho com o retrato de Carmen, como se ela ainda estivesse ali. Quando o telefone tocou ao fim da tarde, Osvaldo atendeu com certa ansiedade. Era Silvana, com novidades sobre a cuidadora. Seu Osvaldo, ótimas notícias. Consegui falar com minha comadre e ela marcou uma entrevista para amanhã de manhã às 10 horas.
A moça se chama Thalita Nascimento e está muito interessada na posição. Thalita, repetiu Osvaldo, testando o nome. Ela sabe dos detalhes? Que sou viúvo há pouco tempo e que a casa tem muitas lembranças importantes? Ela está ciente de tudo e disse que compreende perfeitamente. Inclusive, mencionou que sua experiência anterior foi justamente com uma viúva que também tinha muito apego às memórias do marido falecido. Essa informação tranquilizou Osvaldo um pouco mais. Talvez a jovem realmente compreendesse a delicadeza da situação. Muito bem, Silvana. Estarei aqui amanhã às 10 horas. Naquela noite, Osvaldo jantou escondidinho de Silvana enquanto tentava imaginar como seria a entrevista do dia seguinte. Ele preparou mentalmente uma série de perguntas sobre experiência, referências e, principalmente, sobre o respeito às tradições da casa. Antes de dormir, ele se dirigiu novamente ao quarto principal e conversou baixinho com o retrato de Carmen, como havia se tornado seu hábito. Amanhã vou conhecer uma moça que pode vir morar aqui, Carmen. Estou nervoso, confesso. Mas Silvana acha que é necessário, e eu sei que você concordaria com ela. Se essa Thalita for uma pessoa boa e respeitosa, talvez possamos encontrar um arranjo que funcione para todos. Ele beijou os dedos e tocou suavemente o retrato antes de se deitar, já imaginando como seria o dia seguinte. Não fazia ideia de que sua vida estava prestes a tomar um rumo completamente inesperado e que a jovem que conheceria pela manhã carregava segredos que transformariam sua existência pacífica numa montanha-russa emocional de proporções devastadoras. O relógio da sala marcou meia-noite quando Osvaldo finalmente adormeceu, ainda sem suspeitar que acabara de tomar a decisão que mudaria para sempre o curso de seus últimos anos de vida. A manhã seguinte, chegou com o canto dos bem-te-vis que faziam ninho na mangueira do quintal. Osvaldo acordou mais cedo que o habitual, sentindo uma mistura de ansiedade e curiosidade pela entrevista que aconteceria em poucas horas. Ele se barbeou com mais cuidado que o normal e escolheu uma camisa social azul clara, que Carmen sempre dizia que realçava seus olhos. Às 9h30 da manhã, quando ajeitava as almofadas do sofá da sala pela terceira vez, Osvaldo ouviu o portão ranger. Pela janela, viu uma jovem mulher caminhando pelo jardim com passos cuidadosos, observando as plantas com aparente admiração. Ela usava um vestido simples de cor bege, sapatos baixos e carregava uma bolsa de couro marrom. Seus cabelos castanhos estavam presos num coque despretensioso que emoldurava um rosto de traços delicados. Quando a campainha tocou, Osvaldo respirou fundo antes de abrir a porta. A jovem sorriu calorosamente e estendeu a mão. Bom dia, seu Osvaldo. Sou Thalita Nascimento. É um prazer conhecê-lo. A voz era suave, respeitosa, e seu aperto de mão era firme, sem ser agressivo. Osvaldo se surpreendeu ao sentir uma sensação de tranquilidade imediata na presença da moça. Entre, por favor, Thalita. Obrigado por vir até aqui. Eles se dirigiram à sala de estar onde Thalita aguardou respeitosamente para ser convidada a se sentar. Seus olhos percorreram discretamente o ambiente, notando os retratos de família, os móveis antigos bem conservados e os pequenos objetos decorativos que claramente tinham valor sentimental. Esta casa é muito acolhedora, comentou Thalita sinceramente. Deve ter muitas histórias para contar. Osvaldo se sentiu tocado pela observação sensível da jovem. 50 anos de histórias, confirmou com um sorriso melancólico. Minha esposa Carmen tinha um talento especial para transformar uma casa num lar. Dona Silvana me contou sobre a senhora Carmen, disse Thalita com delicadeza. Deve ter sido uma mulher muito especial para ter criado um ambiente tão cheio de amor. A forma como Thalita falou sobre Carmen, sem evitar o assunto nem demonstrar desconforto, impressionou Osvaldo positivamente. Muitas pessoas ficavam constrangidas ao mencionar sua esposa falecida, como se falar sobre ela fosse inadequado. Conte-me sobre sua experiência, pediu Osvaldo, acomodando-se melhor na poltrona que costumava ocupar nas tardes de domingo. Thalita ajeitou as mãos no colo antes de responder. Trabalhei por quase 3 anos cuidando da dona Eugênia, uma senhora de 80 anos que morava sozinha numa casa grande aqui em Petrolina. Ela havia perdido o marido 5 anos antes de eu começar a trabalhar com ela. E como foi essa experiência?
Inicialmente, Dona Eugênia resistiu muito à minha presença, relatou Talita com um sorriso nostálgico. Ela disse que ninguém poderia cuidar dela melhor do que ela mesma. Mas aos poucos, fomos construindo uma relação de confiança. Eu aprendia com ela receitas tradicionais, histórias da cidade antiga, e ela me ensinava bordados que sua mãe havia lhe passado. Osvaldo escutava atentamente, impressionado com a paciência e o respeito que Talita demonstrava ter tido com sua paciente anterior. Dona Eugênia faleceu dormindo numa manhã de abril do ano passado, continuou Talita com uma sombra de tristeza no olhar. A família dela disse que eu havia se tornado como uma neta para ela. Foi muito difícil me despedir. E você tem família aqui em Petrolina? Talita hesitou por um momento, como se a pergunta a tivesse tocado em um ponto sensível. Tenho meu irmão, Renan. Ele tem 22 anos e é cadeirante há 3 anos, depois de um acidente de moto. Moramos juntos num apartamento pequeno no centro da cidade. Deve ser difícil cuidar dele sozinha, observou Osvaldo com genuína compaixão. Renan é uma pessoa muito especial, disse Talita com ternura evidente na voz. Ele é inteligente e engraçado, está cursando administração pela Universidade Federal, mas precisa de uma cadeira de rodas mais moderna e tem a possibilidade de fazer uma cirurgia que poderia devolver parte dos movimentos das pernas. O problema é o custo. Osvaldo percebeu que Talita falava do irmão com verdadeiro amor e dedicação. Isso o tranquilizou em relação às motivações dela para trabalhar como cuidadora. E quanto à rotina doméstica? Perguntou Osvaldo. Silvana mencionou que você também tem experiência com afazeres da casa. Sim, senhor. Com Dona Eugênia, eu cuidava de toda a casa. Ela fazia questão de me ensinar as receitas de família, especialmente os pratos típicos da região. Aprendi a fazer paçoca de pilão, bolo de rolo, cocada e várias receitas com frutas do Vale do São Francisco. Os olhos de Osvaldo se iluminaram ao ouvir a menção aos pratos tradicionais. Carmen costumava preparar essas mesmas receitas, e ele sentia falta dos sabores caseiros que tornavam as refeições especiais. Carmen também fazia essas receitas, murmurou Osvaldo. A paçoca de pilão dela era famosa no bairro. Sempre oferecia para os vizinhos durante as festas juninas. Se o senhor quiser, posso tentar aprender a receita dela, ofereceu Talita com delicadeza. Cada família tem seus segredos culinários, e seria uma honra preservar as tradições da Dona Carmen. A proposta tocou profundamente o coração de Osvaldo. A ideia de que as receitas de Carmen poderiam continuar sendo preparadas naquela cozinha, mantendo viva sua memória através dos sabores, o emocionou mais do que esperava. Sobre a questão da religião? Perguntou Osvaldo, lembrando-se da importância que ele e Carmen sempre deram à fé católica. Sou católica, seu Osvaldo. Frequento a Igreja do Sagrado Coração no centro da cidade, mas conheço bem a Igreja de São José aqui do bairro. Dona Eugênia era muito devota de São José, e eu a acompanhava às missas de domingo e às novenas durante o mês de março. Osvaldo ficou surpreso e satisfeito ao descobrir que Talita frequentava exatamente a igreja onde ele e Carmen haviam casado e participado da comunidade por décadas. A Igreja de São José é nossa paróquia há mais de 50 anos, disse Osvaldo com alegria. Padre Antônio ainda celebra missas lá. É um homem muito sábio. Conheço o Padre Antônio, sim, confirmou Talita sorrindo. Ele é realmente uma pessoa especial. Quando Dona Eugênia ficou muito debilitada para sair de casa, ele vinha fazer visitas pastorais e celebrava uma pequena missa na sala dela. A conversa fluía naturalmente, e Osvaldo se sentia cada vez mais à vontade com a jovem. Talita demonstrava maturidade emocional, sensibilidade para lidar com questões delicadas e, principalmente, um respeito genuíno pelas tradições e valores que ele considerava importantes. Talita, disse Osvaldo após uma pausa reflexiva, gostaria que você visse a casa toda para ter certeza de que se sentiria confortável aqui. Eles fizeram um tour completo pela residência. Talita observou cada cômodo com atenção respeitosa, fazendo perguntas pertinentes sobre a rotina de Osvaldo e sobre cuidados específicos que ele pudesse ter. Na cozinha, ela examinou os utensílios e eletrodomésticos com interesse genuíno. O senhor tem preferências alimentares específicas? Perguntou,
abrindo educadamente um dos armários após pedir permissão. Gosto de comida caseira, tradicional. Carmen sempre dizia que comida feita com carinho alimenta o corpo e a alma. No quarto de hóspedes, onde Thalita eventualmente dormiria, ela comentou sobre a vista para o quintal e a luminosidade agradável. Osvaldo notou que ela não fez nenhuma sugestão de mudanças ou reorganização, demonstrando respeito pelo ambiente já estabelecido. Quando voltaram à sala, Osvaldo se sentia convencido de que havia encontrado a pessoa certa. Thalita parecia compreender intuitivamente a importância de preservar as memórias da casa, enquanto proporcionava os cuidados práticos de que ele precisava. Thalita, começou Osvaldo, gostaria de fazer uma proposta. Que tal começarmos com um período de experiência de 2 semanas? Se ambos nos sentirmos confortáveis, podemos formalizar um arranjo mais permanente. Os olhos de Thalita se iluminaram com gratidão sincera. Seria maravilhoso, seu Osvaldo. O senhor não vai se arrepender, eu prometo. Há uma última coisa que preciso deixar clara, disse Osvaldo com seriedade. Esta casa é um santuário de memórias para mim. Cada objeto, cada móvel, cada fotografia tem um significado especial. Preciso saber que você compreende isso. Compreendo perfeitamente, seu Osvaldo, respondeu Thalita com sinceridade aparente. Dona Eugênia era igual. Aprendi que nossa função não é mudar o ambiente, mas sim nos integrarmos a ele com respeito e carinho. Eles acertaram os detalhes práticos. Thalita começaria na segunda-feira seguinte, dormiria na casa de segunda a sexta-feira e passaria os fins de semana em seu apartamento com o irmão. O salário seria suficiente para que ela pudesse ajudar Renan com suas necessidades e ainda guardar dinheiro para a futura cirurgia. Após Thalita partir, prometendo voltar na segunda-feira pela manhã com suas coisas, Osvaldo se sentou na poltrona da sala e refletiu sobre a conversa. Pela primeira vez em muitos meses, sentia uma sensação de esperança e alívio. Silvana apareceu no fim da tarde, ansiosa para saber como havia sido o encontro. E então, seu Osvaldo, como foi a entrevista? Thalita é uma moça excepcional, disse Osvaldo com entusiasmo genuíno. Inteligente, respeitosa, religiosa. E o mais importante, ela compreende a importância das memórias de Carmen. Inclusive se ofereceu para aprender as receitas dela. Silvana sorriu satisfeita. Sabia que seria uma boa combinação. Quando ela começa? Na segunda-feira. Vamos fazer 2 semanas de experiência primeiro. Naquele fim de semana, Osvaldo preparou cuidadosamente o quarto de hóspedes para receber Thalita. Trocou as roupas de cama, colocou flores frescas do jardim num pequeno vaso e verificou se o armário tinha espaço suficiente. Também organizou os cadernos de receitas de Carmen, decidindo que os compartilharia com a nova cuidadora. Na manhã de segunda-feira, Thalita chegou pontualmente às 8 horas carregando uma mala pequena e uma bolsa com alguns pertences pessoais. Vestia roupas práticas mais arrumadas, e seu sorriso era ainda mais caloroso do que Osvaldo lembrava. Bom dia, seu Osvaldo. Estou muito feliz de estar aqui. O quarto está preparado para você, Thalita, e trouxe os cadernos de receitas da Carmen. Pensei que talvez te interessasse ver. O gesto tocou profundamente Thalita, que folheou delicadamente as páginas escritas à mão de Carmen, admirando as anotações cuidadosas e os desenhos pequenos que ilustravam algumas preparações. É como ter um tesouro nas mãos, disse Thalita com emoção. Prometo que vou honrar essas receitas e a memória da dona Carmen. Durante a primeira semana, Thalita se integrou à rotina da casa com uma facilidade que surpreendeu Osvaldo. Ela acordava cedo, preparava um café da manhã caprichado, acompanhava Osvaldo em suas caminhadas matinais pelo jardim e demonstrava interesse genuíno pelas histórias que ele contava sobre os tempos com Carmen. No primeiro domingo que passaram juntos, Thalita perguntou se poderia acompanhar Osvaldo à missa na igreja de São José. Durante a celebração, ela seguiu atentamente as orações e cumprimentou respeitosamente os paroquianos que conheciam Osvaldo há décadas. Padre Antônio a recebeu calorosamente após a missa. É uma alegria ver que Osvaldo tem uma companhia tão dedicada, comentou o padre com Thalita. Ele e Carmen eram pilares desta comunidade.
Naquela noite, enquanto jantavam a pamonha doce que Talita havia preparado, seguindo cuidadosamente uma das receitas de Carmen, Osvaldo se sentia mais feliz do que se recordava de ter estado desde a partida de sua esposa. Talita, disse ele, não preciso de 2 semanas de experiência. Já sei que você é a pessoa certa para esta casa. Se quiser ficar, será muito bem-vinda. Os olhos de Talita se encheram de lágrimas de gratidão e ela segurou suavemente a mão enrugada de Osvaldo. Obrigada, seu Osvaldo. Prometo cuidar do senhor com todo o carinho do mundo. Naquele momento, Osvaldo estava convencido de que havia tomado a decisão mais acertada de sua vida recente. Não sabia que a jovem sentada à sua frente havia planejado meticulosamente cada palavra, cada gesto, cada demonstração de carinho, com um objetivo muito específico em mente, e que sua vida tranquila estava prestes a se transformar numa complexa teia de manipulação emocional, que testaria não apenas sua capacidade de discernimento, mas também sua fé na bondade humana. Os primeiros 2 meses de convivência entre Osvaldo e Talita transcorreram como um sonho que o viúvo não ousara imaginar possível. A Casa das Flores voltara a ter vida, com aromas de comida caseira emanando da cozinha, conversas animadas durante as refeições e até mesmo algumas risadas, ecoando pelos corredores que há tanto tempo conheciam apenas silêncio. Talita demonstrava uma dedicação que ia muito além das obrigações profissionais. Ela aprendera todas as receitas de Carmen com perfeição quase mística, reproduzindo não apenas os sabores, mas também os pequenos detalhes que faziam a diferença. A forma como Carmen cortava os legumes em pedaços uniformes, o tempo exato de cozimento que deixava o feijão no ponto ideal, e até mesmo a melodia baixinha que ela cantarolava enquanto cozinhava. Talita, disse Osvaldo numa tarde de quarta-feira, observando-a preparar o bolo de fubá que Carmen costumava fazer nas vésperas de festa junina. Às vezes, tenho a impressão de que Carmen está aqui, guiando suas mãos. Talita sorriu com uma ternura que parecia genuína. Sinto isso também, seu Osvaldo. É como se ela me sussurrasse os segredos na hora de temperar ou de mexer a massa. Deve ser porque o senhor fala dela com tanto amor que sua presença ainda habita esta cozinha. As palavras tocaram profundamente o coração do viúvo, que se sentia cada vez mais grato pela presença da jovem cuidadora. Talita não apenas respeitava a memória de Carmen, mas a honrava de uma forma que o fazia sentir que sua esposa aprovaria a nova companhia que ele havia encontrado. Durante as caminhadas matinais pelo jardim, Talita demonstrava interesse genuíno pelas plantas que Carmen cultivara. Ela aprendera a regar cada uma no horário certo, a podar as rosas, seguindo as técnicas que Osvaldo lembrava de ver sua esposa usar, e até mesmo a preparar os canteiros para o plantio de novas mudas. Seu Osvaldo, disse Talita numa manhã especialmente ensolarada, enquanto regavam juntos as violetas africanas da varanda. Gostaria muito que o senhor conhecesse meu irmão Renan. Tenho falado tanto do senhor para ele que ele está curioso para conhecê-lo pessoalmente. Osvaldo ficou tocado pela proposta. Durante os 2 meses, Talita mencionara Renan com frequência, sempre com muito carinho e orgulho, falando sobre seus estudos universitários, sua inteligência e sua força para superar as limitações impostas pelo acidente. A ideia de conhecer a família da jovem, que se tornara tão importante em sua vida, o agradava muito. Claro, Talita. Seria um prazer conhecer Renan. Que tal convidá-lo para almoçar conosco no domingo? Os olhos de Talita se iluminaram com alegria. Ele ficará muito feliz. Sempre disse que queria agradecer pessoalmente a pessoa que está cuidando tão bem de mim. No domingo seguinte, Talita saiu cedo para buscar o irmão, deixando Osvaldo ansioso e um pouco nervoso. Há muito tempo não recebia visitas jovens em casa. E queria causar uma boa impressão no rapaz que era tão importante para Talita. Quando os dois chegaram por volta do meio-dia, Osvaldo ficou imediatamente impressionado com Renan. O jovem de 22 anos tinha os mesmos olhos expressivos da irmã, mas sua presença transmitia uma energia diferente. Apesar da cadeira de rodas, ele se movia com confiança e cumprimentou Osvaldo com um aperto de mão firme e um sorriso caloroso.
Senhor Osvaldo, finalmente nos conhecemos. Talita fala tanto do senhor que sinto como se já o conhecesse há meses. O prazer é meu, Renan. Sua irmã é uma pessoa excepcional. Trouxe nova vida para esta casa. Durante o almoço, preparado caprichosamente por Talita com galinha cabidela e arroz de coco, conforme uma das receitas tradicionais de Carmen, a conversa fluiu naturalmente. Renan demonstrava conhecimento impressionante sobre diversos assuntos, desde economia regional até tecnologia aplicada ao agronegócio. Estou fazendo meu trabalho de conclusão de curso sobre otimização de recursos hídricos na fruticultura irrigada, explicou Renan entre uma garfada e outra. O Vale do São Francisco é um laboratório fascinante para estudar sustentabilidade agrícola. Osvaldo ficou admirado com a inteligência e a visão do jovem. Você pretende trabalhar no agronegócio após se formar? Esse é meu sonho, senhor Osvaldo, mas confesso que às vezes me sinto limitado pela cadeira de rodas. Muitas empresas ainda têm preconceitos em relação a pessoas com deficiência física. Preconceito é ignorância, disse Osvaldo com convicção. Uma mente brilhante como a sua encontrará sempre o seu lugar no mundo. Talita observava a conversa entre os dois homens com um sorriso satisfeito. Renan é o homem mais inteligente que conheço, seu Osvaldo. Sempre foi meu herói, mesmo antes do acidente. E ela sempre foi meu anjo da guarda, retribuiu Renan, olhando para a irmã com ternura evidente. Quando tive o acidente, foi Talita quem cuidou de mim dia e noite no hospital. Ela que me incentivou a voltar aos estudos quando pensei em desistir de tudo. A dinâmica entre os irmãos tocou profundamente Osvaldo. Ele e Carmen nunca puderam ter filhos, e observar aquele amor fraternal o fazia refletir sobre os diferentes tipos de família que a vida podia formar. Talita me contou sobre a possibilidade da cirurgia, disse Osvaldo delicadamente, não querendo se intrometer, mas demonstrando interesse genuíno. O rosto de Renan se transformou, uma mistura de esperança e apreensão passando por seus olhos. É uma cirurgia experimental, senhor Osvaldo. Tem 60% de chances de devolver movimentos parciais às minhas pernas, mas o custo é bem alto, especialmente considerando todos os exames pré-operatórios e o período de reabilitação. Estamos juntando dinheiro há 2 anos, acrescentou Talita. Com o salário do trabalho aqui e algumas economias que tínhamos, talvez consigamos reunir o valor necessário até o final do próximo ano. Osvaldo ficou emocionado ao perceber como os dois jovens se apoiavam mutuamente e trabalhavam juntos em direção a um objetivo comum. A determinação e o amor entre eles o lembravam da parceria que ele e Carmen sempre tiveram em seus sonhos e projetos. Após o almoço, Renan insistiu em ajudar a lavar a louça, manobrando habilmente a cadeira de rodas pela cozinha e demonstrando uma independência que impressionou Osvaldo. Talita protestou, dizendo que ele era visita, mas Renan riu e disse que não sabia ficar parado quando havia trabalho para fazer. É características nossa de família, brincou Talita. Não conseguimos ficar de braços cruzados quando há algo útil para fazer. No final da tarde, enquanto tomavam café com bolo de fubá na varanda, Renan fez uma observação que ficaria marcada na mente de Osvaldo. Senhor Osvaldo, quero que saiba o quanto sou grato pelo carinho que tem demonstrado por minha irmã. Desde que começou a trabalhar aqui, ela está mais feliz do que havia em muito tempo. Talita sempre cuidou de todo mundo, mas raramente alguém cuida dela da forma carinhosa como o senhor faz. As palavras do jovem tocaram uma corda sensível no coração de Osvaldo. Ele realmente havia desenvolvido um afeto paternal por Talita, admirando sua dedicação, sua força de caráter e sua capacidade de encontrar alegria nas pequenas coisas da vida. Sua irmã trouxe alegria de volta para minha vida, respondeu Osvaldo sinceramente. Eu é que sou grato por ter encontrado uma pessoa tão especial. Quando Renan finalmente partiu, prometendo voltar em breve, Osvaldo se sentiu profundamente satisfeito com a tarde que haviam compartilhado. Durante o jantar, ele e Talita conversaram sobre as impressões do encontro. Renan é um rapaz excepcional, Talita. Você tem todo motivo para se orgulhar dele. Obrigada, seu Osvaldo. Significa muito para mim que o senhor tenha gostado dele.
Saber que as duas pessoas mais importantes da minha vida se deram bem me deixa muito feliz. A referência a ele como uma das pessoas mais importantes da vida dela fez o coração de Osvaldo se aquecer de uma forma que há muito tempo não experimentava. Lentamente, sem perceber, ele estava desenvolvendo sentimentos que iam além da relação profissional de patrão e empregada. Nas semanas que se seguiram, Osvaldo começou a notar mudanças sutis em seus próprios sentimentos e comportamentos. Ele se pegava esperando ansiosamente pelos momentos de conversa com Thalita durante as refeições. Sentia falta dela durante os fins de semana que ela passava com o irmão e começou a se preocupar mais com sua aparência, escolhendo roupas com maior cuidado e se barbeando todos os dias. Thalita, por sua vez, demonstrava cada vez mais carinho e proximidade. Ela começou a tocar brevemente seu braço durante as conversas, a arrumar sua gravata antes de saírem para a missa dominical e a fazer comentários carinhosos sobre sua aparência e elegância. "O senhor está muito elegante hoje", disse ela numa manhã de quinta-feira, ajeitando o colarinho da camisa dele antes de saírem para uma consulta médica de rotina. Carmen deve ter tido muito orgulho de sair de braço dado com um homem tão distinto. Comentários como esse faziam Osvaldo se sentir valorizado e atraente de uma forma que não experimentava desde os tempos em que Carmen estava viva. Gradualmente, ele começou a perceber que seus sentimentos por Thalita estavam evoluindo para algo mais profundo e complexo. Uma noite de sexta-feira, enquanto jantavam uma moqueca de peixe que Thalita havia preparado especialmente para ele, Osvaldo se surpreendeu fazendo uma pergunta que não havia planejado. "Thalita, você não sente falta de ter um namorado? Uma moça jovem e bonita como você deveria estar construindo sua própria família." Thalita baixou os olhos, como se a pergunta a tivesse tocado em um ponto sensível. "Tive um namorado há alguns anos, seu Osvaldo, mas quando Renan teve o acidente, ele não soube lidar com a situação. Disse que não havia se inscrito para cuidar de um aleijado para o resto da vida." O coração de Osvaldo se apertou ao ouvir a dor na voz de Thalita. Que homem cruel e insensível. "Desde então tenho focado em cuidar do Renan e não encontrei ninguém que valesse a pena", continuou Thalita, levantando os olhos para encontrar os dele. "Mas confesso que nos últimos meses aprendi a valorizar qualidades diferentes num homem. Bondade, gentileza, sabedoria de vida. Coisas que só vêm com a maturidade." As palavras dela foram como um bálsamo para a alma de Osvaldo, que se viu refletindo sobre possibilidades que havia considerado impossíveis para um homem de sua idade. A conversa ficou suspensa no ar, carregada de uma tensão emocional nova e inesperada. Naquela noite, após Thalita se retirar para seu quarto, Osvaldo permaneceu acordado por horas, observando o retrato de Carmen e tentando compreender os sentimentos confusos que estava experimentando. Pela primeira vez desde a morte de sua esposa, ele se viu questionando se seria possível encontrar amor novamente, mesmo em uma fase tão avançada da vida. "Carmen, minha querida", sussurrou para o retrato. "Não sei o que está acontecendo comigo. Será que é errado sentir-me atraído por alguém novamente? Será que você aprovaria se eu encontrasse uma companhia para meus últimos anos?" O retrato permaneceu em silêncio, mas Osvaldo sentiu uma paz estranha, como se Carmen estivesse sussurrando em seu coração que ela desejaria apenas sua felicidade, mesmo que isso significasse compartilhar seu amor com outra pessoa. Na manhã seguinte, durante o café da manhã, Thalita parecia mais carinhosa que o usual. Ela serviu o café exatamente como ele gostava, com 2 colheres de açúcar e uma pitada de canela, e se sentou mais perto dele do que normalmente fazia. "Seu Osvaldo", disse ela suavemente, "ontem à noite pensei muito na nossa conversa. Quero que saiba que me sinto muito segura e protegida ao seu lado. É uma sensação que não experimentava há muito tempo." As palavras dela fizeram o coração de Osvaldo acelerar de uma forma que há anos não sentia. Naquele momento, ele percebeu que estava se apaixonando por Thalita e que ela talvez estivesse correspondendo a seus sentimentos de uma forma que ele jamais ousara esperar. Ele não sabia que cada palavra, cada gesto carinhoso, cada olhar ternurento de Thalita havia sido cuidadosamente calculado
para despertar exatamente essas emoções, que ela observava suas reações com atenção científica, ajustando sua estratégia de acordo com a vulnerabilidade crescente que percebia nele. E que por trás do sorriso doce e dos olhos carinhosos, uma mente fria e calculista estava executando um plano que transformaria o amor nascente dele numa arma devastadoramente eficaz. Os meses de março e abril trouxeram uma mudança sutil, mas perceptível na atmosfera da Casa das Flores. Osvaldo se pegava contando as horas para que Thalita retornasse de seus fins de semana com Renan. E ela, por sua vez, passou a demonstrar uma ternura que transcendia os limites profissionais de sua função como cuidadora. Era numa tarde chuvosa de abril, quando o vento fazia as cortinas dançarem suavemente pela casa, que Thalita tomou uma atitude que surpreendeu Osvaldo. Eles haviam terminado de almoçar uma deliciosa buchada de bode, que ela preparara, seguindo uma receita que aprendera com uma tia no interior, quando ela se aproximou da poltrona onde ele descansava e, pela primeira vez, sentou-se no braço da cadeira, muito próxima dele. «Seu Osvaldo», disse ela com voz suave, «posso lhe contar algo muito pessoal?» O coração do idoso acelerou com a proximidade inesperada. O perfume delicado de Thalita, uma mistura de flores silvestres e sabonete de ervas, invadia seus sentidos de uma forma que o deixava ligeiramente tonto. «Claro, Thalita, pode falar sobre qualquer coisa comigo». Ela suspirou profundamente, como se preparasse para revelar um segredo doloroso. «Eu lhe contei sobre meu ex-namorado, que me abandonou quando Renan teve o acidente, mas não contei toda a verdade sobre o motivo real do nosso rompimento». Osvaldo a observava atentamente, percebendo a vulnerabilidade em seus olhos. «O que aconteceu realmente?» 2 anos antes do acidente do Renan, descobrimos que eu não posso ter filhos, disse Thalita, sua voz embargada por uma tristeza aparentemente genuína. Os médicos fizeram vários exames e confirmaram que tenho problemas nos ovários que tornam a gravidez impossível. Quando contei para meu namorado, ele me disse coisas horríveis. Disse que eu era uma mulher incompleta, que não servia para formar uma família de verdade. O coração de Osvaldo se partiu ao ouvir aquelas palavras cruéis. Ele sabia exatamente como era doloroso descobrir a impossibilidade de ter filhos, pois ele e Carmen haviam enfrentado o mesmo diagnóstico nos primeiros anos de casamento. «Minha querida», disse Osvaldo, tomando delicadamente a mão de Thalita entre as suas. Esse homem era um ignorante cruel. A capacidade de amar e cuidar não tem nada a ver com fertilidade. Você é uma mulher completa e maravilhosa. Thalita deixou algumas lágrimas escorrerem pelo rosto, e Osvaldo se viu profundamente tocado por sua vulnerabilidade. Às vezes me sinto condenada à solidão para sempre. Que homem vai querer uma mulher que não pode dar-lhe filhos? Qualquer homem com sabedoria e maturidade suficientes para valorizar o que realmente importa, respondeu Osvaldo com convicção. Carmen e eu enfrentamos o mesmo problema. Quando descobrimos que não poderíamos ter filhos, nossa dor foi imensa. Mas também descobrimos que o amor verdadeiro não depende de reprodução. Nosso casamento se tornou ainda mais forte porque aprendemos a ser completos um para o outro. Os olhos de Thalita se iluminaram com uma mistura de esperança e admiração. Como vocês conseguiram superar essa dor? Encontramos outras formas de ser família. Apadrinhamos sobrinhos, cuidamos de crianças da vizinhança. Criamos um lar cheio de amor para nós dois. Carmen sempre dizia que há muitas maneiras de ser mãe sem necessariamente dar à luz. Thalita se inclinou e, surpreendentemente, beijou suavemente a testa de Osvaldo, um gesto tão terno que o deixou profundamente emocionado. «O senhor é o homem mais sábio e compreensivo que já conheci», sussurrou ela. Carmen foi uma mulher muito sortuda. A partir daquele dia, a relação entre eles mudou perceptivelmente. Thalita passou a se sentar mais próxima de Osvaldo durante as refeições, a tocar seu braço com mais frequência durante as conversas e a fazer comentários que sugeriam uma intimidade crescente entre eles. «Seu Osvaldo», disse ela numa manhã de domingo, enquanto preparavam-se juntos para a missa, «às vezes sinto como se o destino tivesse nos colocado no caminho um do outro. O Senhor trouxe paz para minha vida de uma forma que não imaginava ser possível.
Osvaldo se sentia cada vez mais confuso e simultaneamente feliz com os sentimentos que estava desenvolvendo. A presença de Talita havia trazido não apenas cuidados práticos, mas também uma renovação emocional que o fazia sentir-se vivo novamente. Durante a missa daquele domingo, Padre Antônio fez um sermão sobre os diferentes tipos de amor que Deus coloca em nossas vidas e sobre como é possível encontrar felicidade inesperada, mesmo nos momentos em que acreditamos que nossos corações já deram tudo o que tinham para dar. Osvaldo sentiu como se aquelas palavras fossem dirigidas especificamente a ele. Após a missa, enquanto caminhavam lentamente de volta para casa, Talita fez uma observação que deixou Osvaldo profundamente pensativo. Padre Antônio falou sobre como o amor pode renascer em nossas vidas quando menos esperamos. Às vezes, penso se não é isso que está acontecendo conosco. Osvaldo parou de andar e olhou diretamente nos olhos dela. Talita, você acredita que está acontecendo algo especial entre nós? Acredito, sim, respondeu ela com sinceridade aparente. Não era algo que eu esperava ou planejava, mas sinto uma conexão com o Senhor que vai muito além do trabalho. O Senhor me faz sentir valorizada, protegida, amada de uma forma que nunca experimentei antes. As palavras dela foram como música para os ouvidos de Osvaldo, que há meses vinha lutando com sentimentos que considerava inapropriados para sua idade. Eu também sinto isso, minha querida. Você trouxe uma luz nova para minha vida, que eu pensava estar apagada para sempre. Eles retomaram a caminhada em silêncio, mas havia uma nova cumplicidade entre eles, um entendimento mútuo que mudara fundamentalmente a natureza de seu relacionamento. Nas semanas que se seguiram, Talita intensificou suas demonstrações de carinho. Ela passou a preparar as refeições favoritas de Osvaldo, mesmo sem ele pedir, a organizar pequenas surpresas como músicas que ele gostava tocando no rádio quando ele acordava, e a fazer comentários sobre como se sentia feliz e protegida em sua companhia. Foi numa noite de maio, após um jantar especialmente romântico à luz de velas que Talita havia preparado para celebrar os 6 meses dela na casa, que aconteceu o momento mais surpreendente até então. Seu Osvaldo, disse Talita levantando-se da mesa e se ajoelhando ao lado da cadeira dele. Preciso lhe dizer algo muito importante. O coração de Osvaldo disparou ao ver a jovem ajoelhada diante dele, seus olhos brilhando com uma emoção intensa. Nos últimos meses, descobri que é possível amar novamente, mesmo depois de acreditar que meu coração estava fechado para sempre. O Senhor me ensinou que a idade não é barreira para o amor verdadeiro, e que 2 corações machucados podem se curar um ao outro. Osvaldo mal conseguia respirar, pressentindo o que viria a seguir. Sei que pode parecer loucura, sei que somos de gerações diferentes, mas preciso perguntar. Talita fez uma pausa, como se reunisse coragem. O senhor aceitaria se casar comigo? O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Osvaldo olhou nos olhos sinceros de Talita e viu não apenas amor, mas também esperança, vulnerabilidade e determinação. Talita, sussurrou ele, você tem certeza do que está pedindo? Sou um homem de 78 anos, com uma vida quase toda vivida. Você é jovem e tem tanto futuro pela frente. Tenho certeza absoluta, respondeu ela com firmeza. Aprendi que o amor não se mede em anos de futuro, mas em intensidade de sentimentos. Com o Senhor me sinto completa, protegida, amada de uma forma que nunca pensei ser possível. Quero ser sua esposa, cuidar do Senhor, compartilhar os anos que Deus nos conceder juntos. As lágrimas escorreram pelo rosto de Osvaldo enquanto ele ajudou Talita a se levantar e a puxou para um abraço terno. Sim, minha querida, aceito me casar com você. O beijo que se seguiu foi suave, respeitoso, carregado de uma ternura que Osvaldo não experimentava há anos. Naquele momento, ele se sentiu o homem mais sortudo do mundo. Nas semanas seguintes, os preparativos para o casamento correram numa velocidade surpreendente. Talita insistia que não queria uma cerimônia elaborada, apenas uma celebração simples na igreja de São José, seguida por um almoço pequeno no salão paroquial com alguns amigos próximos. Silvana ficou inicialmente surpresa com o anúncio,
mas rapidamente demonstrou apoio ao casal. Seu Osvaldo merece ser feliz, disse ela para Thalita durante uma tarde em que as três conversavam sobre os detalhes da cerimônia. Se vocês se amam, a diferença de idade não importa. Renan também recebeu a notícia com alegria aparente, embora Osvaldo percebesse uma preocupação sutil em seus olhos. Thalita sempre cuidou de todo mundo, disse o jovem durante uma visita. Só espero que agora alguém cuide dela da forma que ela merece. O casamento foi marcado para uma manhã de sábado, do início de junho. Thalita usou um vestido branco simples, mas elegante, que realçava sua beleza natural, e Osvaldo vestiu seu melhor terno azul marinho. A cerimônia foi breve, mas emocionante, com Padre Antônio celebrando a união e abençoando o casal com palavras sobre o amor que transcende as convenções sociais. Osvaldo e Thalita, disse o padre durante a homilia, vocês nos ensinam hoje que o coração não conhece idades quando encontra sua alma gêmea. Que Deus abençoe esta união e conceda a vocês muitos anos de felicidade juntos. Depois da cerimônia, o pequeno grupo se dirigiu ao salão paroquial, onde Thalita havia preparado pessoalmente um almoço com os pratos prediletos de Osvaldo, galinha cabidela, arroz de coco, farofa de dendê e bolo de rolo para a sobremesa. Durante o almoço festivo, Osvaldo observou sua nova esposa interagindo carinhosamente com os convidados e se sentiu profundamente grato por ter encontrado uma segunda chance de amor na fase final de sua vida. Minha nova esposa é perfeita demais para ser verdade, pensou ele, observando Thalita servir os convidados com dedicação e elegância. Ele não sabia quão próximo da verdade estava essa reflexão, nem que a perfeição de Thalita era resultado de um cálculo cuidadoso em vez de naturalidade autêntica. Naquela tarde, enquanto celebrava o que acreditava ser o início de um novo capítulo feliz em sua vida, Osvaldo estava inconscientemente colocando seu coração, sua confiança e seu futuro nas mãos de alguém que via nele muito mais do que um companheiro para os últimos anos de vida. A lua de mel foi passada na própria Casa das Flores, numa semana de intimidade crescente e conversas sobre planos para o futuro. Thalita falou sobre como queria cuidar do jardim que Carmen havia deixado, sobre receitas novas que gostaria de aprender e sobre como se sentia realizada por ter encontrado um homem que a valorizava por quem ela era. Sou a mulher mais sortuda do mundo, disse ela numa manhã, enquanto preparavam o café juntos como marido e mulher. Encontrei um homem que me ama exatamente como sou. Osvaldo sorriu, beijando ternamente a testa de sua nova esposa, completamente alheio ao fato de que as motivações dela eram muito diferentes das suas e que os próximos meses trariam revelações que abalariam não apenas sua felicidade recém-conquistada, mas também sua fé na bondade humana. Os 2 primeiros meses de casamento transcorreram como um sonho dourado para Osvaldo. Thalita continuava a ser a esposa atenciosa e carinhosa que ele havia conhecido como cuidadora. Mas agora havia uma intimidade nova entre eles, uma cumplicidade de casal que aquecia o coração do idoso de uma forma que ele não experimentava há anos. Ela continuava a acordar antes dele todas as manhãs, preparando o café exatamente como ele gostava e organizando medicamentos em pequenos recipientes etiquetados com os dias da semana. À noite, sentavam-se juntos na varanda para observar as estrelas, enquanto Thalita contava histórias de sua infância no interior ou ouvia pacientemente as memórias que Osvaldo compartilhava sobre seus anos com Carmen. Meu amor, disse Osvaldo numa noite de agosto, observando a lua cheia sobre o quintal, onde as plantas floresciam exuberantes sob os cuidados de sua esposa. Às vezes, tenho medo de estar sonhando e acordar descobrindo que nada disso é real. Thalita sorriu, segurando carinhosamente a mão enrugada dele. É real sim, meu querido. Somos uma família agora, e nada vai mudar isso. Mas as mudanças começaram sutilmente cerca de 2 semanas depois, numa manhã de setembro, quando Thalita recebeu uma ligação telefônica que a deixou visivelmente preocupada. Osvaldo estava regando as roseiras quando a ouviu conversando em voz baixa no telefone da cozinha. Sua voz carregada de tensão. Não, Renan, eu entendo. Sim, claro que vou. Não se preocupe, vou resolver isso.
Quando ela desligou, Osvaldo a encontrou sentada à mesa da cozinha com o rosto entre as mãos, claramente aflita. — O que aconteceu, minha querida? Perguntou ele, aproximando-se com preocupação. — É o Renan, disse Thalita, levantando o rosto que mostrava sinais de angústia genuína. Ele teve algumas complicações de saúde relacionadas ao acidente. Está sentindo dores fortes nas costas e o médico quer fazer novos exames. Ele está assustado e precisa de mim. O coração de Osvaldo se encheu de compaixão pelo jovem que havia aprendido a considerar como um filho. Claro que deve ir ficar com ele. Renan precisa de você agora. Mas não quero deixá-lo sozinho, protestou Thalita. Somos casados há tão pouco tempo. Minha querida, seu irmão é família, e agora ele é minha família também. Vá cuidar dele com a tranquilidade de saber que estarei aqui esperando vocês dois. Thalita beijou ternamente o rosto de Osvaldo, seus olhos úmidos de gratidão. O Senhor é o homem mais compreensivo do mundo. Não vou demorar, prometo. Ela partiu naquela mesma tarde, levando uma mala pequena e prometendo voltar assim que Renan estivesse melhor. Osvaldo a viu partir com um misto de saudade antecipada e orgulho pela dedicação dela ao irmão. Os primeiros 3 dias passaram lentamente. Osvaldo tentava manter a rotina, preparando suas próprias refeições com as receitas que Thalita havia lhe ensinado. Mas a casa parecia ecoar novamente com o silêncio familiar que havia dominado seus dias antes da chegada dela. Silvana apareceu para verificar como ele estava e trouxe alguns quitutes para garantir que se alimentasse adequadamente. No 4º dia, Thalita ligou para dar notícias. Meu amor, os exames do Renan mostraram algumas complicações que vão exigir acompanhamento médico mais intenso. Vou precisar ficar mais alguns dias com ele. Não se preocupe comigo, disse Osvaldo, embora sentisse o coração apertar com a extensão da ausência. Como está Renan? Está sofrendo muito? Está melhor, mas ainda com dores. O médico disse que é normal após acidentes como o dele. Sinto tanto a sua falta, meu querido. A conversa trouxe alívio e saudade ao mesmo tempo. Osvaldo contou os dias até que sua esposa voltasse para casa. Thalita retornou após 8 dias, aparentemente exausta, mas aliviada por deixar Renan em estado estável. Ela se jogou nos braços de Osvaldo com uma efusividade que o comoveu profundamente. Como senti falta de casa, da nossa casa, disse ela, respirando fundo o aroma familiar da Casa das Flores. Prometo que não vou mais me ausentar por tanto tempo. Durante os 2 meses seguintes, a vida voltou ao ritmo normal e Osvaldo quase esqueceu a ansiedade que sentira durante a ausência de Thalita. Mas em novembro, uma nova situação exigiu que ela se ausentasse novamente. Desta vez foi uma ligação de uma vizinha do apartamento onde Renan morava. Thalita, querida, seu irmão caiu da cadeira de rodas tentando alcançar algo numa prateleira alta. Não se machucou gravemente, mas está muito assustado e pedindo por você. Novamente, Osvaldo incentivou sua esposa a ir cuidar do cunhado, mesmo sentindo uma pontada de preocupação ao vê-la partir tão rapidamente após a ligação. Desta vez, ela ficou ausente por 5 dias, retornando com explicações sobre a necessidade de reorganizar o apartamento de Renan para torná-lo mais seguro e acessível. Instalei barras de apoio no banheiro e reorganizei a cozinha, para que ele possa alcançar tudo sem precisar se esticar, explicou Thalita durante o jantar de sua volta. Não posso permitir que ele se machuque por falta de cuidado. Osvaldo admirava a dedicação dela ao irmão, mas começou a perceber um padrão preocupante. As emergências de Renan pareciam estar se tornando mais frequentes, e as ausências de Thalita, embora sempre justificadas, deixavam-no com uma sensação crescente de ansiedade. Em dezembro, a 3ª ausência foi motivada por uma infecção urinária que Renan havia desenvolvido e que requeria cuidados especializados que ele não conseguia fazer sozinho. Thalita ficou fora por 1 semana inteira, ligando apenas 2 vezes para dar notícias breves. Quando ela retornou, Osvaldo notou que parecia diferente. Estava mais distante, menos expansiva com seus carinhos e, às vezes, a pegava olhando para o nada, com uma expressão que ele não conseguia decifrar. — Está tudo bem, minha querida?
Perguntou ele numa manhã, observando-a mexer distraidamente no café da manhã. Claro, meu amor, é que estou preocupada com Renan. Às vezes sinto que estou sendo egoísta, construindo minha felicidade aqui, enquanto ele luta sozinho com suas limitações. Você não é egoísta, protestou Osvaldo. É uma irmã dedicada e uma esposa maravilhosa. Está cuidando de todos nós da melhor forma que pode. Mas por baixo das palavras tranquilizadoras, uma pequena semente de inquietação havia sido plantada no coração de Osvaldo. Ele começou a observar mais atentamente os hábitos de Thalita, notando pequenas mudanças que individualmente poderiam ser insignificantes, mas que juntas formavam um padrão que o deixava intranquilo. Ela havia começado a receber mais ligações telefônicas, sempre atendendo rapidamente e saindo da sala para conversar em particular. Quando questionada, explicava que eram ligações relacionadas aos cuidados médicos de Renan ou conversas com enfermeiras e fisioterapeutas. Além disso, Osvaldo notou que Thalita havia comprado roupas novas, mais elegantes do que as que costumava usar, alegando que queria se vestir melhor agora que era uma mulher casada. Ela também passou a usar um perfume diferente, mais sofisticado, e a arrumar os cabelos com mais frequência. Minha querida, disse ele numa tarde de janeiro, você está mais bonita a cada dia. Esse perfume novo é delicioso. Obrigada, meu amor. Uma amiga me deu de presente no Natal. Disse que combina comigo. A explicação era plausível, mas Osvaldo se pegou pensando sobre essa amiga que nunca fora mencionada antes e que havia feito um presente tão pessoal e caro. Foi durante a quarta ausência, no final de janeiro, que as suspeitas de Osvaldo começaram a tomar uma forma mais concreta. Thalita havia partido numa quinta-feira de manhã, alegando que Renan estava com uma forte gripe e precisava de cuidados intensivos por alguns dias. Ela levou uma mala maior do que o usual e se despediu de forma mais apressada. No sábado seguinte, Osvaldo decidiu fazer uma visita surpresa ao apartamento de Renan para levar alguns remédios caseiros e sopa que havia preparado especialmente para ajudar na recuperação do cunhado. Quando chegou ao endereço que conhecia, tocou a campainha repetidas vezes sem obter resposta. Preocupado, procurou o porteiro do prédio. Seu Renan está em casa? Não consegui falar com ele. Seu Renan? Ele saiu cedo hoje pela manhã. Vi ele descendo com a cadeira de rodas por volta das 8 horas. Parecia bem disposto, não doente. Um frio percorreu a espinha de Osvaldo. Se Renan estava bem o suficiente para sair de casa sozinho, por que Thalita havia dito que ele estava com uma gripe forte que exigia cuidados intensivos? Ele estava acompanhado? Perguntou Osvaldo, tentando manter a voz calma. Não, senhor. Estava sozinho. Mas ontem vi ele conversando no portão com uma moça que não era a irmã dele. Era mais alta, cabelos mais escuros. O coração de Osvaldo começou a bater mais forte. Por que haveria outra mulher visitando Renan? E onde estava Thalita, se não estava cuidando do irmão doente como havia alegado? Ele voltou para casa com mais perguntas do que respostas, decidindo esperar até que Thalita retornasse para esclarecer a situação. Talvez houvesse uma explicação simples para tudo aquilo. Thalita retornou na segunda-feira pela manhã, aparentando o cansaço típico de alguém que havia passado dias cuidando de um doente. Ela beijou carinhosamente Osvaldo e começou a relatar como havia sido difícil cuidar de Renan durante a gripe. Como está ele agora? Perguntou Osvaldo cuidadosamente. Muito melhor. A febre finalmente baixou ontem à noite, mas ainda está fraco. Vai precisar de alguns dias para se recuperar completamente. Osvaldo hesitou antes de fazer a próxima pergunta, lutando contra a suspeita crescente que se instalara em seu peito. Thalita, preciso lhe contar algo. No sábado, estava preocupado com Renan e fui levar uma sopa para ele, mas o porteiro disse que ele havia saído de manhã e parecia bem disposto. Por uma fração de segundo, Osvaldo viu algo passar pelos olhos de Thalita, um lampejo de surpresa ou talvez pânico, antes que ela recuperasse a compostura com uma habilidade que o impressionou negativamente. Ah, sim, disse ela, com uma naturalidade quase perfeita. Sábado foi o dia que ele se sentiu melhor e insistiu em sair para comprar medicamentos na farmácia. Eu tentei convencê-lo a ficar em casa,
Mas ele é teimoso, você sabe como é. Depois que voltou, piorou novamente. A explicação parecia razoável, mas havia algo na forma como Thalita a havia formulado que deixou Osvaldo com uma sensação de desconforto. Era como se ela estivesse improvisando uma justificativa em vez de simplesmente relatando fatos. Naquela noite, pela primeira vez desde o casamento, Osvaldo foi dormir com um peso estranho no coração. Ele amava Thalita profundamente e não queria acreditar que ela pudesse estar lhe mentindo, mas as pequenas inconsistências estavam se acumulando de uma forma que não conseguia mais ignorar. Carmen, sussurrou ele para o retrato que ainda mantinha no criado mudo. Me ajude a entender o que está acontecendo. Será que estou sendo paranoico ou há realmente algo errado? O retrato permaneceu em silêncio, mas Osvaldo teve a estranha sensação de que Carmen estava tentando lhe dar um aviso que ele ainda não conseguia compreender completamente. Ele adormeceu naquela noite com a decisão de ficar mais atento aos sinais, esperando estar errado sobre suas crescentes suspeitas, mas se preparando emocionalmente para a possibilidade de que sua felicidade recém-conquistada pudesse não ser tão sólida quanto havia imaginado. Os dias seguintes à conversa sobre Renan passaram numa atmosfera de tensão disfarçada. Osvaldo tentava se comportar normalmente, mas não conseguia afastar completamente as suspeitas que haviam se instalado em seu coração. Thalita, por sua vez, parecia ter percebido alguma mudança em seu comportamento e intensificou suas demonstrações de carinho, como se tentasse compensar alguma falha que ela mesma sabia existir. Foi numa manhã ensolarada de fevereiro, enquanto Thalita preparava o café da manhã cantarolando baixinho uma música popular da região, que Osvaldo começou a observá-la com mais atenção. Havia algo diferente em sua aparência física que ele não conseguia identificar com precisão. Ela parecia mais radiante, sua pele tinha um brilho especial, e ele notou que ela havia enjoado ligeiramente ao cheiro do café sendo coado. "Você está se sentindo bem, minha querida?" perguntou ele, observando-a disfarçadamente enquanto folheava o jornal local. "Estou ótima, meu amor. Só um pouco cansada. Deve ser o tempo abafado", respondeu ela. Mas Osvaldo notou que evitou seu olhar ao responder. Durante o almoço, Thalita mal tocou na comida, alegando falta de apetite. Osvaldo se lembrou de como Silvana havia passado pelos primeiros meses de gravidez, décadas atrás, quando ele e Carmen acompanharam de perto a gestação da vizinha. Os sinais eram inquietantemente familiares. Naquela tarde, Thalita recebeu mais uma ligação que a deixou visivelmente agitada. Ela atendeu na sala, mas logo se dirigiu para a cozinha, lowering sua voz para um sussurro que despertou ainda mais a curiosidade de Osvaldo. "Não posso falar agora. Sim, eu sei. Temos que ter mais cuidado. Não, ele não suspeita de nada ainda." Osvaldo sentiu seu coração acelerar ao ouvir aquelas palavras fragmentadas. Quem era ele de quem Thalita falava? E sobre o que precisavam ter cuidado? Ele se aproximou silenciosamente da porta da cozinha, lutando contra sua própria consciência, que o acusava de espionar a esposa, mas impulsionado por uma necessidade crescente de entender o que estava acontecendo em sua própria casa. "Sim, amor, eu também tenho saudades. Não aguento mais fingir. Logo poderemos ficar juntos para sempre." As palavras atingiram Osvaldo como socos no estômago. Thalita estava falando com alguém que chamava de amor e mencionando fingir e ficar juntos para sempre. O que exatamente ela estava fingindo? E quem era esse amor que não era ele? "Preciso desligar agora. Ele pode desconfiar. Te amo também." Osvaldo se afastou rapidamente da porta, seu coração batendo tão forte que temia que Thalita pudesse ouvi-lo. Ele se sentou na poltrona da sala, tentando processar o que havia acabado de descobrir, quando ela retornou com um sorriso que agora lhe parecia completamente falso. "Era Renan", disse ela, com uma naturalidade que o assombrou. "Ele está se sentindo sozinho e queria conversar um pouco." A facilidade com que ela mentiu foi como uma punhalada no coração de Osvaldo. Durante meses, ela havia mentido com a mesma naturalidade, construindo uma farsa elaborada ao seu redor. E a pior parte era que ele havia acreditado em tudo, entregando seu coração completamente
a alguém que estava enganando-o de forma calculada. Naquela noite, Osvaldo não conseguiu dormir. Ele permaneceu deitado ao lado de Talita, observando-a dormir placidamente, como se não carregasse nenhum peso na consciência. Pela primeira vez desde o casamento, ele a olhou e viu uma estranha em sua cama. Durante os dias seguintes, Osvaldo passou a observar Talita com olhos diferentes. Cada gesto carinhoso parecia calculado, cada palavra doce soava como representação teatral. Ele começou a notar detalhes que havia ignorado antes. Como ela desviava o olhar quando mentia, como suas mãos tremiam ligeiramente quando inventava desculpas, como ela verificava constantemente o celular quando pensava que ele não estava olhando. A confirmação devastadora veio numa manhã de sexta-feira. Talita havia saído para fazer compras no mercado municipal, mas esquecera o celular na mesa da cozinha. Quando o aparelho tocou, Osvaldo viu o nome Jefferson piscando na tela, junto com uma mensagem que dizia: "Meu amor, quando você vai contar para o velho sobre o bebê?" O mundo de Osvaldo desabou naquele instante. Talita estava grávida, e o pai não era ele, era alguém chamado Jefferson. Tudo finalmente fazia sentido. As ausências frequentes, as mudanças físicas, os enjoos, a culpa disfarçada em carinho excessivo. Quando Talita retornou das compras 1 hora depois, Osvaldo estava sentado na poltrona da sala, segurando o celular dela com mãos trêmulas. "Esqueci meu telefone", perguntou ela, ainda tentando manter a representação. "Jefferson ligou", disse Osvaldo simplesmente, observando o rosto dela empalidecer instantaneamente. "Ele quer saber quando você vai me contar sobre o bebê." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Talita abriu e fechou a boca várias vezes, como um peixe fora d'água, antes de finalmente desabar numa cadeira, todo seu disfarce desmoronando de uma vez. "Osvaldo, eu posso explicar", começou ela, mas sua voz saiu fraca e sem convicção. "Pode explicar o quê?", perguntou ele, sua voz carregada de uma dor profunda que cortava como lâmina. "Como você me enganou desde o primeiro dia. Como fingiu me amar enquanto planejava me roubar. Como mentiu sobre infertilidade enquanto carregava o filho de outro homem no ventre." As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Talita, mas agora Osvaldo via que eram lágrimas de desespero por ter sido descoberta, não de arrependimento genuíno. "Não foi assim", tentou ela. "No início era só trabalho, mas depois eu realmente me afeiçoei ao Senhor." "Se afeiçoou?", repetiu Osvaldo, incredulity e mágoa se misturando em sua voz. "É isso que você chama de amor? De casamento? De companheirismo?" "Osvaldo, por favor, deixe-me explicar toda a verdade. Não há verdade que possa ser dita por alguém que construiu nossa vida inteira baseada em mentiras", disse ele, levantando-se da poltrona com uma dignidade que surpreendeu até a si mesmo. "Quero que saia da minha casa, agora." "Mas, Osvaldo, agora!", gritou ele, com uma força que não sabia que ainda possuía. "E não volte nunca mais." Talita correu para o quarto, empacotou rapidamente algumas roupas numa mala pequena e partiu sem outra palavra, deixando para trás apenas o eco de seus passos apressados e o aroma de seu perfume que ainda impregnava a casa. Osvaldo permaneceu sozinho na sala por horas, alternando entre lágrimas de tristeza e raiva de si mesmo por ter sido tão ingênuo. A Casa das Flores voltara ao silêncio, mas agora era um silêncio carregado de traição e desilusão. Quando Silvana apareceu no final da tarde para uma de suas visitas habituais, encontrou Osvaldo sentado na varanda, olhando para o nada com o rosto devastado. "Meu Deus, Osvaldo, o que aconteceu?" Ele contou toda a história para a amiga fiel, desde as primeiras suspeitas até a descoberta brutal da verdade. Silvana escutou em silêncio, sua indignação crescendo a cada detalhe revelado. "Essa criatura", disse Silvana, controlando a raiva. "Como ela pôde fazer isso com o senhor? Como pode existir gente tão cruel no mundo?" "Silvana", disse Osvaldo, sua voz ainda embargada pela emoção, "preciso da sua ajuda com uma coisa muito importante." "Qualquer coisa, Osvaldo. O que precisa?" Amanhã cedo,
Quero que me acompanhe ao escritório do Dr. Nelson Borges. Preciso mudar meu testamento urgentemente. Silvana compreendeu imediatamente a importância da decisão. Claro, vou ligar para ele hoje mesmo e marcar um horário. Na manhã de sábado, Osvaldo e Silvana se dirigiram ao escritório do advogado da família, Dr. Nelson Borges, um homem de 60 anos que cuidava dos assuntos legais de Osvaldo há mais de 2 décadas. Quando ouviu a história, o advogado balançou a cabeça com tristeza e indignação. Osvaldo, meu amigo, sinto muito pelo que passou, mas foi sábio em procurar-me rapidamente. Vamos elaborar um novo testamento que proteja seus verdadeiros interesses. Durante 2 horas, eles reescreveram completamente a distribuição dos bens de Osvaldo. A nova versão destinava 50% de todos os bens para uma instituição de caridade para idosos em Petrolina, 30% para Silvana, junto com a Casa das Flores em reconhecimento por sua amizade leal, e apenas 10% seria destinado ao futuro filho de Thalita. Não para ela, mas para a criança, com a condição de que só teria acesso aos recursos ao completar 21 anos, e depois de ler uma carta explicativa que Osvaldo escreveria sobre toda a verdade. Quero que esta carta seja entregue ao jovem junto com a herança, explicou Osvaldo ao advogado. Ele tem o direito de saber que tipo de mãe teve, mas também que tipo de avô ele poderia ter tido se as circunstâncias fossem diferentes. E quanto a Thalita? Perguntou o Dr. Borges. Ela recebe apenas o que a lei determina como obrigatório para cônjuge. Nada mais. E quero uma cláusula especificando que, se ela tentar contestar o testamento ou manipular a criança contra minha memória, perde até mesmo esse valor mínimo. Dr. Borges redigiu cuidadosamente todos os detalhes, e Osvaldo assinou o documento com a serenidade de quem havia tomado uma decisão justa e definitiva. Osvaldo, disse o advogado ao final, posso sugerir que considere um divórcio? O senhor tem bases mais do que suficientes. Não, respondeu Osvaldo calmamente. Não tenho mais energia nem tempo para lutas judiciais. Ela conseguiu o que queria, acesso à minha herança através do casamento. Mas não conseguirá o que esperava, controle sobre tudo o que construí em uma vida de trabalho. Ao retornarem para casa, Silvana preparou um almoço simples, enquanto Osvaldo se sentou para escrever a carta que seria entregue ao futuro neto. Ele escreveu sobre como havia amado sinceramente Thalita, sobre como ela havia manipulado seus sentimentos, mas também sobre perdão e esperança de que a criança pudesse crescer com valores melhores do que os da mãe. Meu querido neto, escreveu ele, espero que quando leia esta carta seja um jovem honesto e íntegro. Esta herança não é um prêmio pela traição de sua mãe, mas sim uma oportunidade para que você construa uma vida baseada na verdade e na dignidade que ela nunca soube valorizar. Use bem estes recursos, ajude outras pessoas, e lembre-se de que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela herda, mas no que ela constrói com as próprias mãos e no amor genuíno que é capaz de dar ao mundo. Nas semanas que se seguiram, o impacto emocional da traição começou a cobrar seu preço na saúde de Osvaldo. Ele havia perdido o apetite, dormia mal e sentia um cansaço profundo que parecia ir além do físico. Silvana permanecia atenta, visitando-o diariamente e garantindo que se alimentasse adequadamente, mas era evidente que o coração partido estava afetando todo o seu organismo. Thalita tentou ligar várias vezes durante o primeiro mês após sua expulsão, mas Osvaldo instruiu Silvana a atender todas as ligações e informar que ele não tinha interesse em conversar. Em uma das ligações, Thalita chegou a mencionar que estava com dificuldades financeiras e que a gravidez estava sendo complicada, mas Osvaldo manteve sua decisão de não ter nenhum contato. Ela fez sua escolha, disse ele para Silvana. Agora deve viver com as consequências. Minha generosidade tinha limites e ela os ultrapassou de forma imperdoável. À medida que os meses passaram, a saúde de Osvaldo continuou a declinar gradualmente. Não era apenas a idade avançada, mas o peso emocional da desilusão que estava consumindo suas forças vitais. Ele havia investido completamente seus sentimentos em Thalita, e a descoberta da traição
havia quebrado não apenas seu coração, mas também sua fé na bondade humana. Em janeiro do ano seguinte, quase um ano após descobrir a verdade sobre sua esposa, Osvaldo sentiu que seu tempo estava se esgotando. Ele chamou o doutor Borges mais uma vez para revisar todos os documentos e garantir que suas vontades estivessem claramente registradas e protegidas contra qualquer tentativa de contestação. Doutor, disse Osvaldo durante aquela que seria sua última visita ao advogado, quero ter certeza absoluta de que tudo está em ordem. Não permita que aquela mulher destrua também o legado que quero deixar. Pode ficar tranquilo, Osvaldo. Seus desejos estão protegidos legal e moralmente. E tenho certeza de que a instituição de caridade fará bom uso dos recursos para ajudar outras pessoas idosas. Uma manhã de fevereiro, Osvaldo acordou sentindo-se particularmente fraco. Silvana havia dormido na casa na noite anterior, preocupada com o estado dele, e foi ela quem o encontrou na cama sereno e em paz, como se finalmente tivesse encontrado o descanso que sua alma atribulada havia buscado. Ele partiu levando consigo os segredos de suas últimas decisões. O perdão cristão que havia conseguido sentir por Talita, apesar de toda a dor, e a esperança de que seu legado pudesse fazer alguma diferença positiva no mundo, mesmo depois de uma vida que havia terminado marcada pela desilusão e pela traição. O funeral de Osvaldo Figueiredo aconteceu numa manhã de março, na igreja de São José, onde ele havia casado com Carmen 5 décadas antes e onde havia se casado novamente com Talita apenas 8 meses atrás. A cerimônia foi simples, mas tocante, com a presença de Silvana, alguns vizinhos antigos, membros da paróquia e, para surpresa de todos, Talita. Ela chegou minutos antes do início da missa, carregando uma barriga de 8 meses que revelava claramente sua gravidez avançada. Usava um vestido preto simples e parecia genuinamente abalada, embora muitos dos presentes a observassem com desconfiança e reprovação. Silvana a cumprimentou educadamente, mas friamente, mantendo uma distância respeitosa. Durante o sermão, Padre Antônio falou sobre perdão, redenção e sobre como os últimos momentos da vida de uma pessoa podem revelar sua verdadeira natureza. Osvaldo partiu em paz, disse o padre, porque soube perdoar mesmo quando foi profundamente ferido. Que seu exemplo nos ensine que o perdão liberta mais a quem perdoa do que a quem é perdoado. Talita chorou durante toda a cerimônia, lágrimas que pareciam vir de um lugar profundo de arrependimento e dor. Após o sepultamento no cemitério municipal de Petrolina, ela se aproximou de Silvana. Dona Silvana, disse ela com voz embargada, sei que não tenho direito de pedir nada, mas gostaria muito de conversar com a senhora sobre Osvaldo. Sobre como foram os últimos meses dele. Silvana hesitou, lutando entre sua natural bondade e a raiva que sentia pela forma como Talita havia tratado seu amigo querido. Não hoje, Talita. Talvez mais tarde, quando as feridas estiverem menos doloridas. 3 semanas após o funeral, Dr. Nelson Borges convocou todas as partes interessadas para a leitura formal do testamento de Osvaldo. O escritório do advogado estava preparado para receber Talita, Silvana, um representante da instituição de caridade beneficiada, e Renan, que havia sido convocado como testemunha por ter sido mencionado indiretamente no documento. Talita chegou pontualmente ao horário marcado, acompanhada de Renan, que empurrava sua cadeira de rodas com evidente desconforto com toda a situação. Ela vestia roupas simples, mas arrumadas, e sua barriga, já em estado bem avançado de gestação, a obrigava a se movimentar com cuidado. Agradeço a presença de todos, começou o Dr. Borges com solenidade. Vamos proceder à leitura do último testamento de Osvaldo Figueiredo, redigido em setembro do ano passado e devidamente registrado conforme a lei. Talita se endireitou na cadeira, claramente esperando ouvir sobre sua herança como viúva. Ela havia passado os últimos meses vivendo com dificuldades financeiras, contando com a ajuda esporádica de Jefferson e com pequenos trabalhos de costura, mas sempre com a expectativa de que a morte de Osvaldo resolveria seus problemas econômicos de uma vez por todas. Eu, Osvaldo Figueiredo, em pleno uso de minhas faculdades mentais, declaro como última vontade
a distribuição de meus bens da seguinte forma, leu o Dr. Borges com voz clara e firme. 50% de todos os meus bens, incluindo imóveis, investimentos e valores em conta bancária, devem ser destinados ao Lar dos Idosos São Vicente de Paulo de Petrolina, para que seja construída uma nova ala que garanta cuidados dignos para pessoas idosas em situação de vulnerabilidade. Thalita franziu o senho, mas ainda não demonstrava preocupação real. 50% ainda deixava uma quantia substancial para ser dividida entre os herdeiros restantes. 30% de todos os meus bens, incluindo a Casa das Flores onde residi por mais de 50 anos, devem ser destinados à minha amiga fiel, Silvana Martins, em reconhecimento por sua lealdade, cuidado e proteção durante os momentos mais difíceis de minha vida. O rosto de Thalita começou a empalidecer. Se 50% iam para a caridade e 30% para Silvana, sobrariam apenas 20% para serem divididos entre ela e qualquer outro beneficiário. 10% de meus bens devem ser guardados em um fundo fiduciário para meu futuro neto, filho de Thalita Nascimento Figueiredo, com a condição de que só tenha acesso a esses recursos ao completar 21 anos de idade e após receber uma carta explicativa que escrevi especialmente para ele. Agora Thalita estava visivelmente chocada. Apenas 10% para seu filho e com condições, onde estava sua parte como viúva. Doutor, Borges continuou, para Thalita Nascimento Figueiredo, minha esposa, deixo apenas o que a lei brasileira determina como obrigatório para cônjuge sobrevivente de união sem regime de separação de bens, correspondente a uma quota mínima calculada sobre os bens totais. Isso não pode estar certo, exclamou Thalita, levantando-se da cadeira com dificuldade. Eu sou a esposa dele, somos casados em comunhão parcial de bens. Dr. Borges a olhou com uma mistura de pena e severidade. O testamento é válido e legal, Thalita. Osvaldo tinha direito de dispor de seus bens conforme sua vontade, respeitando apenas as cotas obrigatórias por lei. No caso de vocês, sem filhos em comum e com casamento realizado há menos de 1 ano, a cota obrigatória é mínima. Mas quanto isso significa em valores reais? Perguntou Thalita, sua voz tremendo. Considerando todos os bens de Osvaldo, sua parte corresponde a aproximadamente R$80 mil. O restante segue a distribuição que ele determinou. O silêncio que se seguiu foi pesado. Thalita havia sacrificado quase 1 ano de sua vida, havia se casado com um homem que não amava, havia suportado a culpa e a complexidade de manter uma farsa elaborada, tudo esperando herdar uma fortuna que resolveria todos os seus problemas financeiros e os de sua família. Em vez disso, recebia uma quantia que, embora significativa, estava muito longe do que havia planejado. Há alguma forma de contestar isso? Perguntou ela desesperada. Tecnicamente sim, respondeu o Dr. Borges, mas preciso alertá-la sobre uma cláusula específica que Osvaldo incluiu. Se houver tentativas de contestação do testamento que sejam consideradas infundadas ou motivadas por ganância, a beneficiária perde até mesmo a quota obrigatória, e essa quantia também é destinada à caridade. Thalita desabou na cadeira, cobrindo o rosto com as mãos. Toda a sua estratégia havia fracassado de forma espetacular. Pior ainda, Osvaldo havia descoberto sua farsa e havia tido tempo suficiente para se proteger legalmente. Renan, que até então permanecera em silêncio, finalmente falou. Doutor, minha irmã, ela realmente não tem direito a mais nada? Legalmente não, confirmou o advogado. Osvaldo foi muito claro em suas intenções e muito cuidadoso na elaboração do documento. Silvana, que observava a cena com uma mistura de satisfação pela justiça feita e pena pelo estado de Thalita, finalmente se manifestou. Dr. Borges, Osvaldo deixou alguma explicação sobre suas decisões? Sim, respondeu o advogado, abrindo uma pasta. Ele deixou uma carta para ser lida após o testamento, dirigida especificamente a Thalita. Thalita levantou o rosto, uma centelha de esperança surgindo em seus olhos. Talvez Osvaldo tivesse deixado uma explicação que mostrasse que, no final,
ele havia entendido suas motivações e a perdoado. Dr. Borges abriu o envelope lacrado e começou a ler com voz solene. Talita, se você está ouvindo esta carta, significa que parti e que agora conhece as consequências de suas escolhas. Quero que saiba que descobri toda a verdade sobre sua farsa meses antes de morrer. Descobri sobre Jefferson, sobre sua gravidez, sobre as mentiras elaboradas que contou desde o primeiro dia em que entrou em minha casa. Talita começou a chorar, mas Dr. Borges continuou. Durante semanas senti raiva, dor e uma decepção que quase me destruiu. Você manipulou meu amor por Carmen, minha solidão, minha necessidade de companhia. Usou minha generosidade e minha confiança como armas contra mim mesmo. Isso foi cruel e imperdoável. A dor na voz do advogado ao ler as palavras de Osvaldo era palpável, e todos no escritório podiam sentir o peso da traição que o idoso havia suportado. Mas como cristão que sempre fui, passei meus últimos meses buscando o perdão em meu coração. E o encontrei, Talita. Não porque você mereça, mas porque eu merecia ter paz antes de partir. Perdoo você. Mas isso não significa que as consequências de seus atos devam ser ignoradas. Talita soluçava abertamente agora, compreendendo pela primeira vez a extensão da dor que havia causado ao homem que havia cuidado dela com tanto carinho. O dinheiro que você receberá não é um prêmio por sua traição, mas uma oportunidade de recomeçar. Use-o sabiamente. Seja uma mãe melhor do que foi esposa. Ensine a seu filho valores que você mesma nunca aprendeu. E se algum dia ele perguntar sobre o avô que poderia ter tido, conte-lhe a verdade, que ele teve um avô que o amaria incondicionalmente, mesmo sabendo que não era seu sangue. O advogado fez uma pausa, visivelmente emocionado pelas palavras que lia. Para Silvana, minha amiga fiel, deixo a casa que foi nossa por tantos anos. Cuide dela como Carmen cuidaria. Para a instituição de caridade, deixo a maior parte de meus bens para que outros idosos não passem por abandonos como o que vivi em meus últimos anos. E para meu futuro neto, deixo uma esperança, que ele cresça sabendo que sempre há uma segunda chance para escolhermos quem queremos ser. A carta terminava com uma frase que ficaria gravada para sempre na memória de todos os presentes. O amor verdadeiro nunca pode ser comprado, roubado ou fingido. Ele só pode ser dado livremente e recebido com honestidade. Que esta seja a lição que minha vida e minha morte deixem para todos vocês. Quando o Dr. Borges terminou a leitura, um silêncio profundo tomou conta do escritório. Talita chorava inconsolavelmente, não apenas pela perda financeira, mas pela compreensão tardia de que havia destruído a possibilidade de uma relação genuína com um homem que realmente a havia amado. Havia uma última coisa, disse Dr. Borges, retirando outro envelope da pasta. Osvaldo deixou uma chave para um cofre na Casa das Flores. Ele especificou que Talita deveria ter acesso a seu conteúdo. Silvana se ofereceu para acompanhar Talita até a casa naquela mesma tarde. Durante o trajeto, as duas mulheres permaneceram em silêncio, cada uma perdida em seus próprios pensamentos sobre o homem que haviam perdido e sobre as complexidades da natureza humana. Quando chegaram à Casa das Flores, Silvana guiou Talita até o escritório, onde Osvaldo guardava seus documentos pessoais. O cofre pequeno estava embutido na parede atrás de uma fotografia de Osvaldo e Carmen em suas bodas de ouro. Dentro do cofre, Talita encontrou uma segunda carta dirigida apenas a ela e uma pequena caixa de veludo. Com mãos trêmulas, ela abriu primeiro a carta. Talita, se chegou até aqui, é porque teve coragem de enfrentar as consequências de suas escolhas. Na caixa está uma aliança de casamento que Carmen usou por 50 anos. Era para ter sido sua, se nosso amor fosse verdadeiro. Agora, ofereço a você como símbolo de esperança, que um dia você encontre alguém que a ame verdadeiramente e que você seja capaz de retribuir esse amor com honestidade, não como você fez comigo, mas como você deveria ter feito. A aliança não tem valor financeiro significativo, mas tem algo muito mais importante.
a memória de um amor verdadeiro que durou toda uma vida, que ela lhe lembre sempre da diferença entre amar e fingir amar. Talita abriu a pequena caixa e encontrou uma aliança simples de ouro, gasta pelo tempo e polida pelo uso constante. Era um objeto comum, sem pedras preciosas ou ornamentos, mas carregava o peso de 5 décadas de amor verdadeiro. Naquele momento, segurando a aliança de Carmen em suas mãos, Talita finalmente compreendeu a magnitude do que havia perdido. Não apenas o dinheiro que esperava herdar, mas a oportunidade de ter conhecido o amor genuíno de um homem bondoso que havia dedicado os últimos meses de sua vida tentando fazê-la feliz. Silvana, disse ela com voz embargada, como Osvaldo passou os últimos meses. Depois que descobriu a verdade sobre mim, Silvana suspirou profundamente antes de responder. Ele ficou muito triste, Talita, não apenas pela traição, mas principalmente porque havia acreditado que poderia encontrar amor novamente. A descoberta quebrou algo dentro dele que nunca mais se consertou. Mas nos últimos dias, ele falava sobre perdão e sobre esperança de que você mudasse sua vida. As duas mulheres permaneceram na casa por mais 1 hora, Silvana compartilhando memórias dos últimos meses de Osvaldo e Talita, ouvindo com crescente arrependimento sobre o homem que havia manipulado e ferido tão profundamente. Quando finalmente partiram, Talita levava consigo muito mais do que os 80 mil reais que herdara. Levava a compreensão dolorosa de suas próprias falhas, o peso de ter causado sofrimento desnecessário a um homem inocente e uma determinação crescente de que nunca mais permitiria que a ganância guiasse suas decisões. O bebê que carregava no ventre nasceria 2 semanas depois, um menino saudável que Talita nomeou Pedro, em homenagem silenciosa ao homem que poderia ter sido seu avô carinhoso, e pela primeira vez em sua vida, ela se comprometeu a ser honesta sobre o passado, começando consigo mesma. 21 anos se passaram desde aquela tarde dolorosa, no escritório de Dr. Nelson Borges. Petrolina havia crescido e se modernizado, mas alguns lugares permaneciam intocados pelo tempo, como a Igreja de São José e a Casa das Flores, que Silvana havia transformado num verdadeiro santuário de memórias e acolhimento. Pedro Nascimento completara 21 anos numa manhã ensolarada de março, e Talita sabia que aquele seria um dia que mudaria a vida de seu filho para sempre. Durante 2 décadas, ela havia se preparado para este momento, construindo lentamente uma nova versão de si mesma, tentando se tornar a mãe que Osvaldo havia esperado que ela fosse. A transformação não havia sido fácil nem rápida. Nos primeiros anos após a morte de Osvaldo, Talita lutou contra depressão, culpa e dificuldades financeiras. Os 80 mil reais da herança haviam sido administrados com cuidado extremo, usados principalmente para despesas básicas de Pedro, alguns tratamentos de saúde para Renan e para sustentá-los enquanto ela se qualificava profissionalmente. Talita havia voltado aos estudos, concluindo um curso técnico em enfermagem e depois uma graduação em serviço social. Encontrara propósito em ajudar pessoas idosas em situação de vulnerabilidade, como se cada gesto de cuidado genuíno fosse uma forma de honrar a memória do homem que havia ferido tão profundamente. Jefferson, o homem que havia sido seu amante durante o casamento com Osvaldo, desaparecera da vida dela poucos meses após o nascimento de Pedro. Quando percebeu que não haveria herança substancial, ele simplesmente sumiu, deixando Talita criar o filho sozinha. Paradoxalmente, esse abandono havia sido uma bênção disfarçada, forçando-a a encontrar força em si mesma e a se tornar verdadeiramente independente. Pedro crescera como um jovem íntegro e estudioso, sem nunca conhecer a verdade completa sobre suas origens. Talita havia contado uma versão suavizada da história, que ele tivera um avô que morrera quando ele era bebê, um homem bondoso que havia deixado um legado para ele. O jovem sempre demonstrara curiosidade sobre esse avô misterioso, mas respeitara a relutância de sua mãe em falar sobre o assunto. Na manhã de seu aniversário de 21 anos, Pedro acordou cedo e encontrou Talita na cozinha, preparando um café especial com bolo de fubá que ela havia aprendido a fazer,
seguindo uma receita antiga encontrada num caderno de Carmen. Mãe, disse Pedro, abraçando Talita carinhosamente. Obrigado pelo bolo. Mas posso perguntar por que você parece tão séria hoje? Deveria estar feliz por eu estar completando a maioridade. Talita sorriu com uma mistura de orgulho e melancolia. Pedro havia se tornado um homem notável. Estava cursando administração na Universidade Federal, trabalhava meio período numa ONG que cuidava de crianças carentes e demonstrava uma maturidade emocional que muitas vezes a surpreendia. Ele era tudo o que ela havia aprendido a valorizar durante os anos de transformação pessoal. Pedro, disse ela respirando fundo, hoje é um dia muito especial, não apenas pelo seu aniversário. Há algo importante que preciso te contar, algo que venho adiando há anos. O jovem se sentou à mesa, percebendo pela seriedade na voz da mãe que se tratava de algo significativo. Lembra que sempre te falei sobre seu avô, aquele homem bondoso que morreu quando você era bebê? Claro, mãe, o senhor que deixou uma herança para mim, mas que eu só poderia acessar aos 21 anos. Hoje você vai receber não apenas essa herança, Pedro, mas também uma carta que ele escreveu especialmente para você. Uma carta que vai te contar toda a verdade sobre nossa família e sobre os erros que cometi no passado. Pedro franziu o senho, percebendo a dor na voz da mãe. Que tipo de erros, mãe? Erros que quase destruíram a vida de um homem inocente. Erros dos quais me arrependo todos os dias e que me transformaram na pessoa que sou hoje. Talita fez uma pausa, reunindo coragem. Seu avô se chamava Osvaldo Figueiredo, e ele não era meu pai, Pedro. Ele era meu marido. O silêncio que se seguiu foi carregado de confusão. Pedro tentava processar a informação de que o homem que sempre imaginou ser seu avô tinha sido, na verdade, o padrasto que ele nunca chegou a conhecer. Não entendo, mãe. Se ele era seu marido, por que sempre disse que era meu avô? Porque é assim que gostaria que você se lembrasse dele, respondeu Talita, lágrimas começando a formar em seus olhos. Como o avô carinhoso que você poderia ter tido, não como o homem que sua mãe magoou profundamente por ganância e estupidez. Durante a hora seguinte, Talita contou a Pedro toda a verdade. Falou sobre como havia se casado com Osvaldo por interesse na herança, sobre como havia fingido amor enquanto mantinha um relacionamento com Jefferson, seu pai biológico, sobre como Osvaldo havia descoberto a traição e sobre como havia perdoado, mesmo estando com o coração partido. Pedro escutou em silêncio, suas expressões alternando entre choque e tristeza e uma compreensão gradual sobre alguns mistérios de sua infância. Por que sua mãe sempre parecia carregada de culpa? Por que ela se dedicava tanto a ajudar idosos? Por que nunca falava sobre relacionamentos amorosos? Mãe, disse ele finalmente, o senhor, Osvaldo, ele sabia que eu não era filho dele quando morreu? Sabia sim, mas mesmo assim deixou uma herança para você, condicionada a que você lesse uma carta dele quando completasse a maioridade. A carta está num envelope lacrado no escritório de Dr. Nelson Borges há 21 anos. Naquela tarde, mãe e filho se dirigiram ao escritório do advogado. Dr. Nelson Borges, agora com 83 anos, mas ainda lúcido e ativo, os recebeu com a solenidade apropriada para o momento. Ele havia guardado a carta de Osvaldo durante todo aquele tempo, aguardando este momento. Pedro, disse o advogado, entregando um envelope amarelado pelo tempo, seu avô de coração deixou isto para você, junto com instruções específicas de que deveria ser lido por você mesmo em particular, antes de qualquer conversa sobre a herança. Pedro tomou o envelope com reverência, sentindo o peso não apenas do papel, mas das emoções que estava prestes a descobrir. Ele se retirou para uma sala reservada do escritório e, com mãos ligeiramente trêmulas, abriu a carta que havia esperado 21 anos para ser lida. Meu querido Pedro, começava a carta com a letra cuidadosa de Osvaldo. Se está lendo estas palavras, é porque se tornou um homem e chegou o momento de conhecer a verdade sobre sua origem e sobre o homem que gostaria de ter sido seu avô. Pedro sentiu os olhos se encherem de lágrimas ao imaginar o idoso escrevendo aquelas palavras com tanto cuidado e amor.
quero que saiba antes de qualquer coisa que o amo desde antes de você nascer. Quando descobri que sua mãe estava esperando você, meu primeiro pensamento foi de alegria por saber que teria um neto para cuidar. O fato de não ser meu sangue nunca diminuiu esse amor. A carta continuava narrando toda a história do relacionamento entre Osvaldo e Thalita, mas sob uma perspectiva diferente da que Pedro havia acabado de ouvir. Osvaldo falava sobre como havia tentado compreender as motivações de Thalita, sobre como havia buscado perdão em seu coração e sobre a esperança de que ela se tornasse uma mãe melhor do que havia sido esposa. Não escrevo isto para que você julgue sua mãe, Pedro. Escrevo para que compreenda que todos nós cometemos erros, alguns pequenos, outros devastadores. O que nos define não são os erros que cometemos, mas como escolhemos viver depois deles. Pedro fez uma pausa na leitura, emocionado com a sabedoria e generosidade de espírito daquele homem que ele nunca conhecera pessoalmente. Durante os meses em que vivi com sua mãe, mesmo descobrindo depois que muito do que ela demonstrava não era genuíno, aprendi que ela tinha qualidades reais: dedicação ao irmão, capacidade de cuidar, inteligência para aprender. Eram qualidades obscurecidas pela ganância e pelo medo, mas existiam. Espero que com você ela tenha encontrado forças para desenvolver essas qualidades e se tornar a pessoa que sempre teve potencial para ser. A carta prosseguia falando sobre valores, sobre a importância de honestidade nos relacionamentos, sobre como usar a herança de forma responsável e sobre o legado que cada pessoa deixa no mundo através de suas escolhas. A herança que deixo para você não é apenas dinheiro, Pedro. É uma responsabilidade. Use esses recursos para construir algo positivo em sua vida e na vida de outras pessoas. Ajude quem precisa, seja honesto em seus relacionamentos e lembre-se sempre de que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela herda, mas no que ela constrói com as próprias mãos. A carta terminava com uma reflexão que marcaria Pedro para sempre. Se algum dia você se tornar pai, lembre-se de que o amor não conhece limites de sangue. Ame seus filhos incondicionalmente, mas ensine-os sobre valores e consequências. E se algum dia encontrar alguém como sua mãe era quando jovem, perdida, assustada, fazendo escolhas ruins por desespero, lembre-se de que as pessoas podem mudar se tiverem razões para isso e ajuda para conseguir. Com todo o meu amor e esperança em seu futuro brilhante, Osvaldo Figueiredo, o avô que você nunca conheceu, mas que sempre o amou. Quando Pedro terminou a leitura, permaneceu sentado em silêncio por vários minutos, absorvendo a profundidade das palavras e a magnitude do perdão que Osvaldo havia conseguido sentir. Ele compreendeu que havia herdado muito mais do que dinheiro. Havia herdado o exemplo de como responder à traição com dignidade e à dor com crescimento espiritual. Ao retornar para a sala principal, Pedro encontrou Thalita e Dr. Borges, aguardando ansiosamente. Sem dizer uma palavra, ele se dirigiu à mãe e a abraçou forte, sussurrando: "Obrigado por ter se tornado a mãe que ele esperava que você fosse." Thalita desabou em lágrimas, 21 anos de culpa e arrependimento, finalmente encontrando uma forma de resolução através do perdão do próprio filho. Dr. Borges então procedeu à explicação sobre a herança. Os 10% dos bens de Osvaldo, aplicados e administrados cuidadosamente durante 2 décadas, haviam se tornado uma quantia substancial, quase R$ 500.000. Há também, acrescentou o advogado, uma condição adicional que Osvaldo incluiu. Metade dessa quantia deve ser usada para sua educação e estabelecimento profissional. A outra metade deve ser usada para projetos sociais que beneficiem pessoas idosas ou famílias em situação de vulnerabilidade. Pedro sorriu, percebendo como Osvaldo havia sido sábio até mesmo na estrutura da herança, garantindo que o dinheiro fosse usado de forma construtiva e altruísta. Nos meses seguintes, Pedro usou parte da herança para concluir seus estudos superiores e fazer uma especialização em gestão de projetos sociais. Com a outra parte, ele e Thalita criaram a Fundação Osvaldo Figueiredo, dedicada a cuidar de idosos abandonados
e a fornecer apoio para famílias que cuidavam de pessoas com deficiência em casa. Silvana, que aos 71 anos continuava morando na Casa das Flores, se tornou uma colaboradora entusiástica da fundação. A casa onde Osvaldo e Carmen viveram por décadas foi transformada num centro de convivência para idosos, onde eles podiam participar de atividades, receber cuidados básicos de saúde e, principalmente, ter companhia e carinho. O Lar dos Idosos. São Vicente de Paulo, que havia recebido 50% da herança de Osvaldo, construiu uma ala nova que se tornou referência em cuidados geriátricos na região. Uma placa na entrada da nova ala honrava a memória de Osvaldo e Carmen, mencionando que haviam sido um casal que dedicou suas vidas ao amor mútuo e à generosidade para com o próximo. Renan, que agora tinha 43 anos, havia conseguido realizar a cirurgia que sonhara durante décadas, recuperando parcialmente os movimentos das pernas. Ele se tornou administrador da Fundação Osvaldo Figueiredo, aplicando seus conhecimentos em gestão para garantir que os recursos fossem usados com máxima eficiência. Talita, aos 46 anos, havia encontrado sua verdadeira vocação trabalhando com idosos. Ela coordenava os cuidados domiciliares da Fundação, levando para cada família a experiência dolorosa que havia vivido e a sabedoria que havia adquirido através do arrependimento e da transformação pessoal. Numa tarde de setembro, exatos 22 anos após a morte de Osvaldo, Pedro estava organizando alguns documentos antigos na Casa das Flores quando encontrou uma caixa com fotografias que Silvana havia preservado. Entre elas estava uma foto do casamento de Osvaldo e Talita, onde o idoso sorria radiante ao lado da jovem esposa. Pedro observou a fotografia por longos minutos, tentando imaginar como teria sido a vida se as circunstâncias fossem diferentes, se sua mãe tivesse sido honesta desde o início, se Osvaldo tivesse vivido para conhecê-lo pessoalmente. Mas concluiu que talvez as coisas houvessem acontecido exatamente como deveriam. Talita havia aprendido a ser uma pessoa melhor através da dor. Ele havia crescido com valores sólidos, inspirados no exemplo de um homem que nunca conhecera. E o legado de Osvaldo continuava vivo através das vidas que a Fundação tocava diariamente. Naquele mesmo dia, Pedro recebeu uma ligação que mudaria novamente sua perspectiva sobre o poder transformador do tempo. Era Dr. Nelson Borges, ligando para informar que uma senhora idosa de 82 anos, moradora do Lar São Vicente de Paulo, havia perguntado especificamente sobre ele. Ela diz que conhecia Osvaldo e Carmen há muitas décadas, explicou o advogado. Estava na igreja no dia do casamento de Osvaldo com sua mãe e sempre se perguntou o que havia acontecido com a família. Quando soube sobre a fundação e seu trabalho, pediu para conhecê-lo. Pedro visitou a senhora, Dona Eulália, numa tarde ensolarada. Ela havia sido amiga de Carmen nos tempos de juventude e guardava lembranças preciosas do casal. Seu avô de coração, disse Dona Eulália, segurando as mãos de Pedro. Era um homem que acreditava na bondade das pessoas, mesmo quando elas o decepcionavam. Carmen sempre dizia que essa era a maior qualidade dele, a capacidade de perdoar e continuar acreditando no amor. A senhora acha que ele ficaria feliz vendo o que fizemos com a herança dele? Perguntou Pedro. Dona Eulália sorriu, seus olhos brilhando com uma lucidez cristalina. Menino, ele está feliz. Tenho certeza disso. Ele plantou uma semente de bondade mesmo na terra mais árida, e olha só como ela floresceu. Naquela noite, Pedro retornou para casa e encontrou Talita na varanda, observando as estrelas como havia se tornado seu hábito nos últimos anos. Ele se sentou ao lado dela e compartilhou a conversa com Dona Eulália. Mãe, disse ele suavemente, obrigado por ter tido coragem de mudar. Obrigado por ter se tornado a pessoa que Osvaldo esperava que você fosse. Talita segurou a mão do filho, sentindo uma paz que havia levado décadas para encontrar. Obrigada por ter me perdoado e por ter me ajudado a honrar a memória dele da forma certa. Eles permaneceram ali por horas, conversando sobre planos para expandir a fundação, sobre os idosos que haviam conhecido através do trabalho e sobre como era possível encontrar propósito e redenção mesmo depois dos erros mais dolorosos.
Quando Pedro se levantou para entrar em casa, ele parou na soleira da porta e olhou uma última vez para o céu estrelado. Obrigado, Osvaldo, sussurrou para as estrelas, por ter acreditado que as pessoas podem mudar, por ter plantado sementes de bondade que continuam florescendo, por ter me ensinado, através de sua carta, que o amor verdadeiro transcende sangue, tempo e até mesmo traição. Uma brisa suave soprou pela varanda, fazendo as folhas da mangueira dançarem suavemente, como se fosse uma resposta carinhosa vinda de algum lugar além das estrelas. A história de Osvaldo, Talita e Pedro havia se tornado uma lenda silenciosa em Petrolina, a prova de que mesmo as traições mais dolorosas podem se transformar em sementes de redenção quando regadas com arrependimento genuíno, perdão sincero e amor que transcende as imperfeições humanas. 22 anos depois de sua morte, Osvaldo Figueiredo continuava transformando vidas, não apenas através dos recursos que havia deixado, mas principalmente através do exemplo de como responder à dor com dignidade e ao erro humano com compaixão. Sua Casa das Flores havia se tornado um símbolo de esperança para toda a comunidade, provando que é possível construir algo belo e duradouro, mesmo sobre as fundações de corações partidos e sonhos destruídos. Esperamos que a história de Osvaldo, Talita e Pedro tenha tocado seu coração e mostrado como o perdão verdadeiro pode transformar vidas de formas inesperadas. Para continuar acompanhando histórias que exploram os sentimentos mais profundos do coração humano, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Deixe seu like se esta história emocionou você e conte nos comentários de que cidade está assistindo. Adoramos saber até onde nossas histórias chegam e como elas tocam corações ao redor do Brasil. Que a força do amor verdadeiro e do perdão iluminem também sua vida.